Bom dia, economigos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre política cambial. Vamos lá? Conceitos importantes. Política é o ato de governar, de administrar e cuidar das instituições públicas, ou seja, do Estado. O que é o câmbio? É a troca entre duas moedas de dois países diferentes, ou seja, é o preço de uma moeda expressa na outra. Taxa de câmbio é o preço da moeda nacional referente às outras moedas estrangeiras. Regime cambial é a maneira pela qual a taxa de câmbio é formada. Bom, agora, depois de entender melhor esses conceitos, vamos entender o que é a política cambial de fato. A política cambial é um conjunto de medidas que define o regime de taxas de câmbio e regulamenta as operações de câmbio. Mas como a política cambial afeta a vida de um cidadão mesmo que não tenha transações com o exterior? Bom, é simples. Mesmo que você não tenha transações com o exterior, a política cambial afeta diretamente, pois a taxa de câmbio reflete nos preços dos produtos que o país importa e exporta, influenciando assim os demais preços da economia. O Conselho Monetário Nacional é responsável pela regulamentação do mercado de câmbio, cabendo ao Banco Central monitorar e garantir o funcionamento regular do mercado e o cumprimento da regulamentação. Agora nós vamos falar um pouco sobre as políticas cambiais. Dentro dela nós temos o regime de câmbio fixo, regime de câmbio flutuante, regime das bandas cambiais e o regime Currency Board. Vamos entender um pouco sobre o fixo e flutuante, que são os mais utilizados. Regime de taxas fixas de câmbio é quando o Banco Central fixa antecipadamente a taxa de câmbio com a qual o mercado deve operar. As vantagens é que ele possibilita um melhor controle sobre a inflação e também uma certa estabilidade. A desvantagens é que ele pode ocasionar a valorização excessiva da moeda nacional, o que gera maior número de exportação e diminui consequentemente o número das importações. E também uma certa rigidez. Países que utilizam esse regime é a Arábia Saudita e o Senegal. Regime de taxas flutuantes é quando o Banco Central não interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio, mas para manter a funcionalidade dele. As vantagens é que o próprio mercado regula sua taxa de câmbio e também gera uma certa flexibilidade. Porém, as desvantagens é a valorização das moedas estrangeiras, o que gera inflação, e a desvalorização dessas moedas, que gera a diminuição das exportações e também uma instabilidade. Agora que vocês já entenderam um pouco sobre o que é a política cambial, vamos à seguinte questão: quanto em real é necessário para comprar um dólar? Bom, para saber responder essa pergunta, é necessário entender um pouco sobre a política cambial no Brasil. O Brasil já adotou 3 regimes cambiais e desde 1999 é utilizado o câmbio flutuante sujo. Mas o que seria o câmbio flutuante sujo? Ao comunicar ao mercado que o câmbio passaria a ser flutuante, o Banco Central informou que ele poderá intervir nos mercados de forma limitada, com o objetivo de conter movimentos desordenados das taxas de câmbio. O que isso significa na prática é que o Banco Central, mesmo com o câmbio flutuante, pode intervir no mercado caso o valor do dólar em relação ao real chegue a um patamar que, por algum motivo, seja considerado muito alto ou muito baixo. É por isso que esse regime cambial é chamado de flutuante sujo, ao contrário de flutuante puro, em que não há nenhum tipo de interferência. E como o Banco Central interfere no mercado nesse regime de câmbio flutuante sujo? Bom, para responder essa pergunta é simples. A alta do dólar é uma preocupação do Banco Central, pois tem impacto na inflação. Isso acontece porque insumos e produtos importados ficam mais caros
e tendem a ser repassados aos preços finais. Para interferir nesse mercado, o Banco Central tem 3 tipos de instrumentos. Ele pode atuar com os contratos de swaps cambiais, com os leilões de linha e com a venda direta de dólares do mercado. Agora, Júlia, você pode explicar o que seriam esses 3 instrumentos para a gente? Os swaps cambiais são contratos para a troca de riscos. O Banco Central oferece um contrato de venda de dólares com data de encerramento definida, mas não entrega a moeda. No vencimento desses contratos, o investidor compromete a pagar uma taxa de juros sobre o valor deles e recebe do Banco Central a variação do dólar no mesmo período. O Banco Central realiza uma operação que se equivale à venda de uma moeda no mercado futuro, reduzindo a pressão pela alta da moeda. O objetivo dos swaps cambiais é proteger contra variações excessivas da moeda americana em relação ao real. Leilões de linha são feitos também por meio da venda do dólar à vista, com recursos das reservas internacionais brasileiras. Entretanto, neste caso, a moeda tem que ser devolvida ao Banco Central nos anos seguintes. Durante esse período, o dólar fica no mercado. Os leilões de linha são utilizados quando há falta de dólares no mercado. A venda direta de dólares é o dinheiro entrando no mercado. As vendas diretas tendem a reduzir a cotação do dólar em relação ao real. Quanto mais dólares à disposição, mais barato ele fica, que é a lei da oferta e demanda. Mas o Banco Central procura utilizar esse recurso para evitar queda nas reservas cambiais, que são consideradas as mais importantes para evitar uma desconfiança maior entre os investidores. O Brasil realiza as reservas internacionais, que são uma espécie de segurança para o país. Ela simboliza quanto de moeda estrangeira tem guardada dentro dele. Pode ser adquirida por meio de títulos públicos ou depósitos. Esse colchão de segurança ajuda a manter a funcionabilidade do mercado de câmbio de forma a suavizar oscilações bruscas do real perante ao dólar, dando maior previsibilidade e segurança para os agentes do mercado. Vamos ver este gráfico que demonstra a quantidade de moeda estrangeira dentro do Brasil ao longo de um ano. O número mais atual é de janeiro de 2019, com aproximadamente 384 milhões de dólares. Já os Estados Unidos fechou em janeiro de 2019 por volta de 125 milhões de dólares, como mostra o gráfico a seguir. Quais são os fatores que influenciam na queda ou aumento do dólar em relação ao real? São 3. O déficit ou superávit comercial, que tem como exemplo quando o número de exportação supera o de importação. A tendência do valor do dólar em relação ao real é cair. Temos também os gastos de brasileiros no exterior ou gastos de estrangeiros no Brasil. Por exemplo, quando o brasileiro sai para viajar, ele precisa consumir na moeda local, ou seja, existe mais demanda pelo dólar, fazendo com que o preço dele aumente. E temos também os juros americanos e os juros brasileiros. Quanto mais altos os juros de um país, mais atrativo ele é para investidores. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu posso te ajudar? Eu gostaria de saber qual é o valor do dólar em relação ao real. O valor do dólar turismo hoje está fechando em R$4,09, aproximadamente R$4,10. Nossa, mas veio aumentando, né? Sim, é porque a política de câmbio ela funciona com a lei da oferta e da procura. Então, quando a procura do dólar aumenta, o preço dele consequentemente vai aumentar. Mas o aumento de agora, o principal motivo dele foi que a percepção do Banco Central dos Estados Unidos é que a taxa de juros vai aumentar. Os juros é um dos principais indicadores para os investidores saberem se vale a pena investir naquele país ou não. Então, quando os juros dos Estados Unidos sobem, eles tendem a tirar o investimento deles de países mais arriscados, como por exemplo o Brasil, e levar para os Estados Unidos. E isso provoca o aumento do dólar. Ah, tá. Eu não estou nas melhores condições agora, mas eu vou querer $1, por favor. Tranquilo.
Obrigada. Obrigado. Pode ser. Tchau, tchau. Tchau. Para encerrarmos esse vídeo, podemos concluir que o dólar oscila muito e o preço dele é determinado pela oferta e demanda do país. Uma vez que sua oferta está alta, o preço do dólar cai e a nossa moeda desvaloriza. O mesmo acontece numa situação inversa. A oscilação do dólar pode ser motivo de comemoração para parte da população. Por exemplo, os exportadores que recebem em dólar e ampliam o faturamento, mas também prejudica a outra parte, os importadores, que pagam em dólar e acaba afetando o preço dos alimentos, gasolina e até medicamentos. A política cambial não é tão simples quanto parece, pois ela envolve diversos fatores internos e externos dos países em relação às suas moedas. E esse foi mais um EconoShow de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e deixem o like.